Pode deixar, é uma conversa. Vocês É, me escutam bem? Me veem bem? sim. Sim? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite para poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu acho que esse tempo de contar as nossas histórias é muito gostoso, né? É isso que a gente gosta de fazer no café, no almoço. Contar, agora sim, saiu o slide. Contar um pouquinho da nossa trajetória. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha vocação, como a Fernanda chegou até aqui hoje, pastora, ordenada pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tocando um projeto de plantação. Tem uma longa jornada aí até chegar a esse momento. Então, eu queria investir esse tempinho que a gente tem, compartilhando um pouquinho com vocês. Sidney já me apresentou, ele só não disse que, além de ser filha de pastor e filha de teóloga, eu sou neta de apóstolo. Então, eu tenho, assim, dentro da minha família, várias tradições cristãs. Meu avô é apóstolo, meu bisavô era apóstolo também. E a gente vai crescendo com essas referências. Eu tenho no meu pai, assim, a referência mais crística da minha vida. Então, tive o privilégio de crescer acompanhando o ministério pastoral dele. Isso é algo muito caro para mim, que me influenciou e me influencia muito até hoje. Então, minha mãe, apesar de ter se formado em teologia, ela não exerce o ministério pastoral ali de maneira formal, né, dentro da igreja, dentro do presbitério, mas ela é professora hoje. Ela, na verdade, hoje atua como diretora dentro de uma escola municipal em Jundiaí. E eu cresci tendo essa referência. Eu e meu irmão, somos em dois lá em casa. E eu me lembro de sempre acompanhar meu pai em todas as tarefas da comunidade. Visitação era comigo de bônus, então eu ia visitar, acompanhava o processo de preparo de sermão. Meu pai sempre foi questionado muito dentro da denominação se ele era o pastor ou se ele era o cara da ação social, porque meu pai tinha essa preocupação com os mais vulneráveis de forma muito assim natural. A nossa casa sempre estava cheia de gente. Eu não me lembro em nenhum período do ministério pastoral do meu pai não estar envolvido com algum tipo de iniciativa social dentro do nosso bairro, dentro do contexto da cidade. Já me mudei de cidade 8 vezes, então passei por vários lugares, vários contextos diferentes. E desde muito pequena envolvida com todas as áreas da vida da igreja. Precisa de gente para cuidar das crianças, Fernanda está lá. Precisa de gente para tocar no louvor, Fernanda está lá. Vivendo de forma muito intensa essa realidade. E eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, uma missionária chamada Bugra, eu não sei quantos conhecem ela foi até a nossa igreja. E geralmente quando vai missionário nas igrejas, fica na casa do pastor, né? E não foi diferente, a gente abrigou, acolheu na nossa casa. E eu me lembro que meus pais precisaram sair e eu fiquei sozinha com o Gugra em casa, escutando as histórias que me encantavam, que me deixavam assim, mesmo com 13 anos de idade, muito impactada. E eu me lembro de estar deitada no colo dela, no sofá de casa, e de olhar para os olhos dela e dizer: Bugra, eu não sei te explicar, mas Deus está me dizendo que eu sou pastora, que é isso que eu vou fazer, que eu vou me dedicar à vocação pastoral, que a minha vocação é pastoral. E eu me lembro dela olhar para os meus olhos como quem já sabia disso, sabe? E afirmar isso que eu estava sentindo, esse desejo de me dedicar a essa arte do cuidado, porque para mim ser pastor é cuidar. É cuidar para que os outros sejam contagiados por esse desejo de cuidar uns dos outros. Então, eu comecei a me dedicar de forma ainda mais assídua nesse processo de ser formada pastoralmente.
Eu queria entender qual que era meu lugar dentro do ministério pastoral, por viver muitas coisas com as quais eu não concordava. Então, vivi, por exemplo, vendo meu avô sendo apóstolo de uma comunidade muito carente, em que ele era aquela figura distante, né? Precisa de uma oração, eles vão até o meu avô, que é o apóstolo. É uma oração diferente da de qualquer outro irmão da comunidade. Então, eu vivi com esses modelos pastorais muito distintos, e foi sendo formado em mim o que é de fato ser pastor, o que é de fato ser uma pastora dentro do meu contexto, dentro da minha realidade. A comunidade começou a perceber essa vocação pastoral na minha vida, isso foi muito especial. Então, onde existiam pessoas precisando de cuidado, de forma muito natural eu ia fazendo essa mobilização. E cuidado não só no sentido de orar por elas, né? A gente fala, às vezes, do pastor como esse cuidado espiritual, essa espiritosfera, mas o cuidado da vida, das necessidades diárias, muito pela influência do meu pai também. Nunca consegui separar o pastor que cuida da espiritualidade do povo do pastor que cuida da fome do povo, que cuida da doença do povo. Isso foi começando, sendo formado, e o desejo de cuidar das pessoas para viabilizar o ministério pastoral da comunidade. Porque eu fui entendendo isso desde muito nova. O pastor é aquele que cuida da comunidade, daqueles que seguem a Jesus, para que estes encontrem caminhos para viver a sua vocação pastoral. Porque todo aquele que segue a Jesus recebe a vocação do cuidado. O evangelho de Jesus, para mim, é o evangelho do cuidado, né? O caminho de Jesus é o caminho do cuidado. Pessoas engajadas no cuidado uma das outras. Como que o pastor pode viabilizar a vocação pastoral da comunidade? Eu levo isso muito a sério hoje, dentro do contexto que eu vivo. Me enxergo realmente nesse lugar de cuidado da minha comunidade para que eles se enxerguem nesse papel ativo de cuidadores, não só da nossa comunidade de fé, como do bairro, da cidade, do Brasil. Isso vai além daquilo que a gente vê muitas vezes como uma esfera espiritual. Eu não sei porque a gente faz essa separação tão grotesca na minha visão, mas se encontra realmente no chão da vida, na realidade da vida das pessoas. Eu vou chegar depois para contar um pouquinho do projeto que a gente tem feito, que vai realmente de encontro para resgatar esses valores que foram sendo perdidos ao longo da história. Então, quando eu gosto muito de lembrar desse texto, de quando Jesus ressuscita e vai até Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala: sim, eu te amo. E aí Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. E ele pergunta novamente: Pedro, você me ama? Então, se me ama, cuida das minhas ovelhas. Acho que a gente perdeu um pouco isso dentro da nossa comunidade de fé e dentro do exercício do que é ser pastor ou pastora, né? A gente evidencia o nosso amor a Deus de várias formas, das quais ele nunca pediu para a gente evidenciar. Então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E quando a gente olha para Jesus, Jesus é Deus no meio do povo. Ele não investe todo o seu tempo apenas falando sobre ideias acerca de Deus, ideias acerca do reino de Deus. Os momentos que mais nos marcam são as conversas que Jesus tem na pessoalidade, na realidade da vida de cada um. É Jesus comum, é Jesus com a mulher samaritana, é Jesus com uma pessoa. E Jesus é esse Deus que vai de encontro àquele que precisa de algo, aquele que está doente, cura. É o Deus que faz aquele que é paralítico andar, que vai cuidando das pessoas dentro da sua própria realidade. Enfim, cresci com essa referência em casa muito própria. Eu lembro que com 15 anos eu já estava comandando a liderança regional de juventude do Presbitério de Campinas.
Depois fui trabalhar no Jovens da Verdade, com acampamentos, fui convidada para ser missionária do JV na Estrada, e aí comecei a viajar, pregando e falando sobre Jesus através da recreação. Então, entrei no seminário, que foi na FLAM, Faculdade Latino-Americana. E logo que entrei no seminário, eu pensei, bom, eu preciso trabalhar dentro da realidade de uma igreja. E uma igreja que não seja a igreja que meu pai pastoreia, de preferência. Então, fui trabalhar em Mogi Mirim. E lá encontrei uma realidade de uma igreja com poder aquisitivo, uma igreja um pouco fechada para mudanças, mas uma realidade que me agregou muita experiência para a caminhada pastoral. E quando eu estava finalizando o primeiro ano, já com o segundo ano fechado de estágio lá nessa comunidade, nessa igreja presbiteriana, era uma IPI, lá em Mogi Mirim, eu recebi o chamado de socorro da IPI de Itupeva. Meu pai estava pastoreando uma comunidade que ficava dentro de uma comunidade periférica, era uma igreja dentro de uma comunidade periférica. Eles não tinham condições financeiras para contribuir com a minha vida financeiramente, né? Mas eles tinham muitas necessidades que precisavam ser atendidas. Então, fui desenvolver esse ministério lá em Itupeva e fiquei lá até depois que casei e me formei na FLAM. E aí entrou a problemática, que é uma problemática que a gente enfrenta hoje dentro das nossas realidades, dentro das nossas igrejas aqui no Brasil. Pelo menos da realidade que eu tenho visto aqui ao meu redor. IPI de Itupeva precisava do meu apoio pastoral, mas não tinha condição de sustentar financeiramente para que eu pudesse me dedicar exclusivamente ao ministério pastoral ali na comunidade. Então, eu precisaria de um outro emprego, eu precisaria de um outro trabalho para levantar sustento. Hoje eu tenho uma escola de inglês, eu também dou aulas de inglês, eu falo que são as minhas tendas, a gente vai levantando recurso de um lado, levantando recurso de outro, mas a realidade é que as igrejas hoje não têm mais, em sua maioria, não têm mais condições financeiras para conseguir sustentar financeiramente a vida do pastor e da sua família. A gente teve uma reunião há um mês atrás, dentro do presbitério, em que a situação assim era muito difícil. Os pastores pedindo ajuda financeira para o presbitério porque as igrejas não conseguiam pagar os seus salários. Pastores que precisariam, de repente, ter uma outra atividade, ter uma outra forma de levanto de sustento, trabalhar em outros setores comerciais, enfim, mas não tinham recursos para serem sustentados dentro da sua própria comunidade. Essa é uma realidade hoje que talvez não era uma realidade no tempo do meu pai. Pelo menos eu nunca vi amigos dele nesse aperto, ou algo tão frequente assim. Porque ser pastor hoje é diferente do que era ser pastor há 20 anos atrás, do que era ser pastor há 100 anos atrás. E ser pastor e ser pastora hoje é diferente do que será daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. A gente sempre precisa repensar de acordo com o contexto, de acordo com a nossa realidade. Isso é muito saudável. Então, eu penso que a gente precisa fazer esse esforço de olhar para as nossas comunidades, olhar para os nossos contextos, perceber a vocação pastoral, não só ali o pastor ordenado, mas a vocação pastoral da comunidade daqueles que seguem a Jesus, pensar os desafios do nosso tempo e como a gente organiza tudo isso. É claro que quando a gente pensa numa comunidade de fé, ela precisa de organização, mas o que a gente vê hoje é a organização engolindo o organismo, né? A organização engole a comunidade. A comunidade se machuca, a comunidade se parte, a comunidade se dissolve, em nome de coisas que a gente às vezes tem medo de repensar, de alterar, de rever, de colocar em cima da mesa, de dialogar.
não é de trazer respostas, né? Mas no diálogo, levantar perguntas para que a gente junto vá pensando. Depois que estava lá em Itupeva, como pastor auxiliar, lá na comunidade, comecei a perceber que realmente é muito difícil lidar com essa nova realidade do que é ser pastor, e agora falando do que é ser pastora, porque eu estou dentro de um presbitério com 40 ministros e eu sou a única mulher. É diferente você ser pastora dentro dessa realidade que muitas vezes te molda, te limita, te poda nesses novos pensamentos, novos formatos, novas realidades, levantando novas problemáticas. Foi então que Deus foi colocando no nosso coração, de forma muito pontual, o desafio de plantar uma nova comunidade e plantar uma nova igreja presbiteriana independente do Brasil. Construímos um projeto, apresentei esse projeto para alguns pastores. Era um projeto de trabalhar com uma igreja com universitários na cidade de Campinas. A gente sabe que em Campinas a gente tem muitos universitários que vêm de longe, e eu queria que fosse realmente uma igreja presbiteriana voltada para o contexto desse povo, que problematizasse aquilo que eles têm tido, né, como perguntas no meio desse novo universo. Foi então que surgiu um senhor chamado Altamiro. Ele me chamou para um café. Na verdade, era para compartilhar do meu projeto. Cheguei em Indaiatuba para esse café. E ele começou a conversar, conversa vai, conversa vem, nada de falar do meu projeto. E eu assim, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Continuamos a conversa e ele começou a apresentar, um senhor de 75 anos, começou a apresentar a proposta de uma nova comunidade, de uma nova igreja presbiteriana independente do Brasil, que repense o que é ser pastor, o que é ser pastor, o que é ser igreja dentro do contexto que a gente vive hoje. Essa é só uma das coisas que a gente tem deixado de pensar. Por exemplo, quando a gente olha para a nossa missão enquanto igreja, quando a gente olha para a nossa missão enquanto teólogos, pastores e pastoras, a gente se esquece, por exemplo, do cuidado que a gente tem que ter com o mundo. Quando Deus cria o mundo, ele encarrega o ser humano do cuidado do mundo. Mas isso não é algo que a igreja encara como sua missão, como parte da sua identidade. A gente estabelece algum projeto social, alguma coisa para lidar com alguma demanda, mas isso não é a identidade da igreja. Se você pensa hoje sobre ser igreja, ser pastor, é alguém que prega, alguém que visita, prepara sermões, palestras. Ser igreja é um espaço, um templo que abriga reuniões, que abriga cultos, e o resto da semana acontece, o pastor vive ali sua vida, sua vida devocional, sua vida espiritual. Mas quando a gente olha para Jesus e olha para as Escrituras, a gente vai enxergando que esses limites são rompidos, é muito para além disso que a gente vê hoje acontecendo, né? Desculpa, tocou o telefone aqui. É muito para além disso que a gente vê. Então, esse é um dos pontos. Hoje a gente trabalha plantando uma nova comunidade dentro do contexto do parque ecológico. Se você vai para a cidade de Indaiatuba, você vai ver que a cidade de Indaiatuba tem um parque ecológico. O que tem na cidade de Indaiatuba? O parque ecológico. É uma cidade que tem cuidado com o meio ambiente, que tem cuidado com a saúde do corpo, que tem incentivo a exercícios físicos. Como que a gente pode, dentro desse contexto, dentro dessa cidade, dentro do contexto da realidade desse povo, como que a gente pode não só falar acerca de Jesus, não só exercer o ministério pastoral que cuida através desse ensino que o Luiz bem falou, como Paulo Freire diz, desse ensino bancário, né? Onde todo mundo senta, um fala, todo mundo escuta, e essa é a verdade, agora todos vão para casa, meio sem saber o que fazer. A gente precisa romper com esses limites, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. Romper com esses limites... Só um minutinho. Romper com esses limites que a gente colocou
e repensar como podemos exercer esse ministério e trazer esse chamado para a comunidade, que é o chamado para que essa comunidade seja pastora, pastoreie a cidade, pastoreie seus vizinhos, pastoreie sua família. Então, nós temos pensado como seria, por exemplo, se a nossa comunidade, ao invés de ser uma grande construção, fosse uma grande horta. Fosse uma grande horta com uma grande estufa no meio, que pudesse servir a comunidade através do alimento saudável, trazendo impacto não só nessa espiritosfera, mas trazendo impacto no chão da vida, na realidade deles, na saúde espiritual, na saúde emocional, na saúde física. Às vezes a gente pensa, né, no pastor, o pastor é aquele que cuida dos aspectos espirituais, aquele que ganha almas para Jesus, aquele que cuida, que faz a manutenção da salvação do povo. Mas a salvação não é algo para além, né? Não tem muito a ver com um lugar para onde a gente vai, tem muito mais a ver com o tipo de gente que a gente se torna. Isso se evidencia na prática aqui, no chão da vida, na realidade. Então, compartilhando um pouquinho, assim, é difícil colocar, né, em 30 minutos todos esses anos de trajetória, mas compartilhando um pouquinho dos desafios que eu tenho vivido através da minha vocação pastoral, é realmente repensar o que é ser pastor, repensar o que é ser igreja e entender a nossa missão enquanto pastor como a missão de viabilizar a vocação pastoral da comunidade. Todos os que seguem a Jesus são chamados para que sejam pastores, para que cuidem, para que amem a Deus através do cuidado, um do outro e do cuidado do mundo. Somos todos cuidadores, na nossa essência, na nossa identidade mais profunda, nós somos cuidadores. E no jardim a gente não cuida só das árvores, a gente não cuida só dos animais, a gente não cuida só das plantas, a gente cuida do outro. Então, a vocação pastoral, ela rompe aí com várias barreiras que têm sido rompidas pouco a pouco, mas que precisam ser rompidas dentro de denominações históricas, como a IPI do Brasil. A gente precisa, através do exercício pastoral, mostrar que ser pastor, ser pastora, ser igreja, não só pode, como precisa ser diferente do que a gente tem feito hoje. Não só pode, como precisa ser diferente do que a gente tem feito hoje. E esse tem sido o desafio que eu tenho tentado trilhar através desse projeto de plantação, dessa comunidade que resgata essa teologia da criação, esse cuidado amplo, com tudo aquilo que Deus cria, inclusive com o outro. E outra coisa, a última coisa que eu quero falar, um dos valores dessa nossa comunidade é o pastoreio compartilhado. Eu estou agora no início, né? Primeiro ano de plantação, então a gente está trabalhando com um grupo base. E esse grupo base a gente chama também de equipe pastoral, a equipe pastoral da comunidade. A gente tem se dedicado, assim, de maneira muito comprometida à formação dessas pessoas. A gente fala, né, desconstrução para nova construção, desconstruir saberes para construir novamente. E é um processo contínuo, a gente sempre tem que desconstruir algumas coisas que a gente acha que sabe para reconstruir, para que eles entendam o papel pastoral que eles têm na comunidade. E entendemos que é importante que se tenha uma equipe de liderança para dar condução. Tem como a gente organizar? Estamos fazendo simpósio aqui. Se a gente falar assim, vamos fazer o simpósio, entra lá todo mundo 7h30, mas ninguém organizou, ninguém conduziu, ninguém viabilizou para que as coisas acontecessem ordenadamente. Então, a gente precisa dessa viabilidade, assim, a gente precisa de alguém que viabilize, que conduza, que dê a direção. O problema é quando a gente centraliza nessa pessoa o que a comunidade é. Quando a gente centraliza na figura do pastor, da pastora, do líder, do presbítero, da presbítera, o que a comunidade é, ela deixa de ser comunidade de Jesus.
ela deixa de ser comunidade de Jesus e ela passa a ser qualquer outra coisa. A gente passa a fazer igreja e não ser comunidade daqueles que seguem a Jesus. Então, o pastoreio compartilhado tem sido um dos valores da nossa comunidade, para que essa comunidade de fé entenda o seu papel pastoral. Lembrando que, só citando para finalizar René Padilha, a missão é a ação que exige explicação, mas ela não é a explicação. A missão da igreja não é a explicação, a missão da igreja é a ação, que vai exigir explicação, mas ela é ação, a gente tem esquecido disso. E o pastor tem um papel fundamental nessa história, de conscientizar através da sua prática crística, dentro da comunidade e fora dela, dentro da comunidade de fé e fora dela, que a missão é a ação. Então, eu não falo só sobre Jesus, mas eu sou Jesus na vida do outro e o convido para que seja, para que assume esse papel na história, no tempo e na história.